Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez quero agradecer a você, ouvinte, a Deus em primeiro lugar, por esta oportunidade de trazer a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Agradeço também à TV Sudeste por esta oportunidade de transmitir a palavra de Deus. Fabiano e toda a sua equipe, quero agradecer a todos. E nosso texto e nosso tema de hoje é a placa do reino. Que mensagem é essa? Essa mensagem é sobre aquela placa que foi escrito e foi colocado, pregado logo acima da cabeça de Jesus, bem junto à coroa de espinho. Essa placa está aqui. Fiz questão de colocá-la aqui. Ela tem um letreiro em hebraico, um letreiro no grego e outro em latim. Então ela foi feita em 3 idiomas. E o texto que fala a respeito dessa placa, eu vou ler aqui nesse instante. Está em Evangelho de João, capítulo 19, a partir do versículo 19. E diz assim: E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Então esta mensagem, placa do reino, ela nos remete a uma grande palavra e princípio, quando Jesus ele fala assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então a nossa busca e a sua busca deve ser o reino de Deus. É Deus reinando na sua vida, é Deus sendo o Rei, o Senhor, aquele que vai dominar, aquele que vai tomar conta de você. E o que eu gostaria de falar para você é que essa placa, não obstante está escrita em 3 idiomas diferentes, ela na verdade nos evangelhos ela tem escritas diferentes. No livro de Mateus, no Evangelho, a placa que ele diz, que Mateus descreve é: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Mateus 27 e 37. Já no Evangelho de Marcos 15, 26, apenas a escrita: O Rei dos Judeus. Não fala Jesus. Lucas 23, 39 também muda, fala assim, a placa diz assim: Este é o Rei dos Judeus. E o último Evangelho de João é o que mais amplia, e é justamente o que eu li: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Então você pode ver que os 4 evangelhos, eles falam dessa placa, de forma distinta. E talvez você que está nos ouvindo vai dizer: mas por que isso? Por que essas placas, o Evangelho fala de uma placa só com descrições que parecem contradizerem? É aí que vem a nossa mensagem. Nossa mensagem, o nosso ensino, ele não é um ensino um tanto evangelístico, é mais de conhecimento, de instrução, e nós vamos dividi-lo em 2 partes. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho da história. Quando o Senhor Deus escolheu o lugar para colocar ali o seu filho no sacrifício, ele escolheu um lugar apropriado, o centro da terra. Talvez você não saiba, mas segundo estudiosos, aquele lugar é o centro. Se você pegar a terra, o globo terrestre, espalhar, fazer um centro geográfico, ali vai estar o Calvário, o centro da Terra, o centro do nosso planeta Terra. Foi no alto do monte, justamente na caveira,
Olhando-se para aquele monte, via-se uma caveira, e logo em cima do monte, acima, ver-se-ia ou poder-se-ia ver 3 pessoas crucificadas, Jesus no meio. E essa história que você viu, que você ouviu, é uma história até interessante. Por quê? Porque essa escrita, ela na verdade era a nota de culpa de Jesus. Era a maneira, o motivo pelo qual ele tinha sido condenado e crucificado. E, como nós sabemos, um pouquinho da história, era uma quinta-feira, a Páscoa. Jesus, ele celebra a Páscoa, a última Páscoa com os discípulos. Ele passa até o Getsêmani, ali ele ora, ali ele derrama sangue, aquele suor, sangue, ali ele conversa com o Pai, ali ele se angustia e ali ele sua sangue, ali ele tem o seu suor transformado em gotas de sangue que pinga na terra. Ali ele é preso e aí dali ele vai para a casa de um homem chamado do sacerdote, que eram 2, Anás e Caifás, e eles procuram, através de testemunhas falsas, incriminá-lo, mas não conseguem. Esse Jesus é levado então para o Sinédrio também inquira as testemunhas, mas era tudo falso. Não existia nada de verdade. Era um julgamento falso, político, religioso, puramente por inveja dos religiosos. Porque Jesus, ele operava milagres. Jesus, ele salvava, ele curava. Por onde ele passava, ele deixava o brilho da sua luz, o brilho da vida, o brilho da cura, o brilho da libertação. Ele deixava um caminho aberto para o homem para chegar à eternidade. Então, esse alto do monte foi o lugar onde Deus estabeleceu o seu outdoor, a sua propaganda do reino, o reino de Deus, a placa do reino de Deus, que tocava a coroa da cruz, onde estava a cabeça. Logo embaixo estava Jesus e a coroa dele. Mas antes de Jesus ser crucificado, de ser conduzido até o Calvário, os soldados quiseram humilhar mais ele. Colocaram sobre a cabeça dele uma coroa de espinho, uma veste de rei e uma cana, e batiam na cabeça dele como se ele fosse o rei, e chamando ele de rei. Zombaram dele. Mas ali estava o rei, ali estava a figura do rei. Enquanto ele estava sendo humilhado, Deus estava programando na sua eternidade esta mensagem, esta palavra para você, essa palavra de vida para nós. Eu quero fazer um parênteses aqui para você, para antes de encerrar, porque não fazer em 2 partes, em 2 módulos. Eu lembro de uma senhora muito simples, segundo a história conta, que ela morava do lado de um homem muito rico. E esse homem era ateu, e ele resolve fazer uma brincadeira de mau gosto com aquela senhora. Ele manda os seus empregados levar uma compra muito grande para aquela mulher que era muito pobre. E o empregado foi entregar aquela compra, mas ao final o empregado tinha que dizer uma frase. A frase era: Satanás que mandou trazer essa compra para você. E assim aquele empregado foi, levou aquela compra, aquela mulher precisava, era uma serva de Deus e precisava daquela ajuda. E ao final, quando aquele homem entregou aquela compra, ele perguntou para ela: você não vai dizer quem que mandou trazer essa compra para a senhora? Aí ela ficou olhava para aquele empregado daquele homem, Belial, e aquele homem disse o nome da pessoa que tinha mandado levar, em nome do adversário. E aquela mulher simplesmente falou assim: quando Deus manda, até o diabo obedece. Vou repetir: quando Deus ordena as coisas, até o diabo obedece. E aqui, quando Deus ordenou que se escrevesse essa placa aqui, Pilatos escreveu a contragosto de Caifás, do sacerdote.
Não, escreve como se ele que falou que é o rei dos judeus. Jesus de Nazaré, rei dos judeus. E ele escreveu essa placa como se imposto pela vontade de Deus. Eu quero dizer para você que essa placa quase tocou a coroa que estava na cabeça de Jesus, uma coroa de espinho, para dar a você a esperança de uma coroa de glória, para dar para você a esperança de uma vida não atribulada como ele levou, mas uma vida abençoada por ele. Então, estas mensagens, essa mensagem, a primeira agora, ela vai se basear na interpretação da Bíblia nos 4 níveis da tradição judaica. A tradição judaica, ela traduz, ela mostra o primeiro evangelho, Marcos, um evangelho segundo a tradução do Peshat. O segundo evangelho, Lucas, Remes. O terceiro evangelho, Mateus, Drash. E o último, João, Deus perfeito. Então aqui os evangelhos mostram Jesus como o servo perfeito, Jesus como o homem perfeito, Jesus como o rei perfeito e Jesus como Deus perfeito. Então essa tradição judaica, quando traduz esse texto acróstico que está aqui em hebraico, ele traduz nesses termos, uma parte em Marcos, já que é uma parte mais de servo, uma parte de Lucas, um tipo de interpretação, e um tipo de Mateus de interpretação em João, e um outro tipo de interpretação de Deus vivo. Então vejam vocês que essa placa, ela também tem a visão profética. Quando é descrito lá no Novo Testamento e no Velho Testamento, os animais que representam esses evangelhos. Eu não vou falar aqui agora, porque nós vamos falar estas interpretações para a segunda parte da nossa mensagem. Mas o nosso português é diferente dessa tradição judaica. Enquanto a tradição judaica, ela mostra os evangelhos sendo interpretados, e a frase aqui desse acróstico, onde o nome de Deus aparece aqui em todos eles, em todos os evangelhos, mostra uma interpretação ascendente das Escrituras. O nosso sistema brasileiro, o nosso português, ele só interpreta em 3 níveis. O nível da homilética, como pegar, a maneira de pregar, como trazer a mensagem, a hermenêutica, como interpretar, como expor a Bíblia, como expor as Escrituras, e a exegese, que é o que está por detrás da letra, que é a revelação, que é buscando a revelação do Espírito Santo. Enquanto nós interpretamos a Bíblia em 3 fases: homilética, como falar, hermenêutica, como interpretar, e a exegese, como buscar a revelação, aqui é em 4 fases. E nós vamos buscar essas 4 fases da interpretação bíblica, e eu gostaria só de dizer para você que o texto que eu li, buscar primeiro o reino de Deus, deve ser o princípio primordial para você, para nós termos na nossa vida, porque o reino de Deus é a nossa prioridade. Tanto é que na oração do Pai Nosso tem: venha a nós o vosso reino. Então, o reino de Deus, sempre nas mensagens de Jesus, vai estar ali nas parábolas, nos ensinos a respeito do reino de Deus. É Deus, repito, reinando na sua vida. Deus sendo o rei, sendo aquele que vai ser senhor da sua pessoa. Esse texto que nós lemos, João capítulo 19, não vou repeti-lo, é justamente o ápice dessa interpretação. Mas nós vamos voltar aqui na próxima mensagem a trazer aqui para você que esta placa, este outdoor que Deus colocou lá no Monte do Gólgota, é um sinal para você. Veja que você, quando você vai para uma cidade de avião, quando você chega numa cidade, quando você chega num ambiente, quando você chega em qualquer lugar, até mesmo na TV, você vai ver debaixo do vídeo uma placa.
Em qualquer lugar você vai ver placas sinalizando o que você deve fazer, para onde você vai, qual a direção tomar. Se você chegou numa cidade, o reino de Deus é assim. Ele sinaliza para você qual o caminho que você deve andar para você chegar nele, para você chegar na cidade celeste que é Jerusalém. E essa placa, ela existia até no Velho Testamento. Lá existia a cidade de refúgio, onde as placas indicavam todas as cidades. Eram 6. 3 além do Jordão e 3 aquele do Jordão. Atravessar o Jordão, 3 cidades. Antes do Jordão, mais 3 cidades. Essa cidade chamava Cidade do Refúgio. Eram placas que eram colocadas e indicava o refúgio para o homem, para aquele que era necessitado. E Deus também. Ele está mostrando o refúgio, está mostrando através dessa placa, quer mostrar coisas mais preciosas para você. Jesus revelado nos 3 idiomas, mostrando o Jesus que era propagado. Foi todos viram de Jerusalém. Passava por ali, olhava a placa, via Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Todos olhavam a condenação. E todos hoje, alguns têm olhado as coisas como pequenas, como uma plaquinha. Não é verdade? Uma mensagem que nem nossa, pequena, simples, mas Deus tem uma profunda mensagem para a sua alma. Jesus, a coroa de espinho, foi para mostrar para você que você tem uma coroa de glória. Essa placa do reino é para sinalizar para você que você tem um destino certo, um lugar para chegar, que é a eternidade de Jesus. Que Deus abençoe. Na próxima parte da nossa mensagem, nós vamos explicitar mais o servo perfeito, o homem perfeito, o rei perfeito e o Deus perfeito. O que esses 3 tipos de interpretação vai trazer para nós, qual o sentido delas e o que ela quer nos mostrar. Vamos então orar, encerrando. Que Deus abençoe. Eu vou orar por você, pela sua família, e que essa plaquinha aqui, simples, pequena, tenha um sinal de bênção para a sua vida, para a sua família. Senhor Deus, te adoramos, te bendizemos, porque o Senhor tem sinalizado para a tua igreja grandes bênçãos, grandes sinais, grandes maravilhas. Oramos para que essa família que nos ouve, parece que essa pessoa que nos ouve, possa também entender a tua palavra. E que o Espírito Santo venha testificar aquilo que é de bênção e falar a esses corações. Nós já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.